Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e um chamado que atravessa o mundo. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Estou aqui hoje, quarta-feira, dia 3 de dezembro, para iniciarmos mais um bate-papo, mais uma conversa. Hoje quero falar sobre uma pessoa na Bíblia, uma pessoa que eu quero saber se tu conhece. Quero saber, acho que eu vou lançar uma enquete para saber se tu conhece. Para quem já está chegando em casa, para quem ainda está no ônibus, no carro, segue ouvindo, acompanhando a Rádio Resgate Sem Fronteiras. Aqui é a Karen Regina, do programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Se tu não conhece a nossa rádio ainda, entra lá na internet, digita Resgate Sem Fronteiras.minharadio.fm. Ali vai te abrir o site da rádio. Tu clica em ouvir e tu vai começar a ouvir toda a nossa programação. Gente, tem louvores, tem ministração, tem programa, é uma rádio familiar. Você vai amar, tenho certeza. Entra lá, ouve e depois a gente conversa. Amém? Quero saber o que tu tá achando. Para te falar conosco, nós temos dois canais, dois contatos. O primeiro deles é o e-mail resgatesemfronteirasbr@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp é o 54 99670 8990. Amém? E se tu quer conhecer melhor o programa PNL, Lugar de Encontro com Deus, nós ficamos lá no YouTube. No YouTube, tu vai digitar @PNL Deus 76. Aí tu vai entrar no nosso canal. Ali eu vou pedir a hora que tu entrar para te curtir a nossa página, ativar o sininho e divulgar. Se tu tá gostando das nossas conversas, se tá gostando da palavra que está sendo ministrada, se tu tá aprendendo como eu estou aprendendo, trazendo essas palavras ao longo, né, desses meses que a gente está junto, vai lá, divulga, fala para tua amiga, fala para tua irmã, fala para tua mãe, para o irmão da igreja, divulga. Rádio Resgate Sem Fronteiras, o programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus, lá no YouTube. Amém? Quero falar para vocês rapidinho dos nossos amigos e patrocinadores. São eles, o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e comercial. Entre em contato com eles, eles são profissionais. DDD 54 98151 5525. E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul, os seus cursos, ministrando cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e mais. Te informa, liga lá ou manda um WhatsApp, DDD 54 999 31 86 99. Gente, é massa os cursos. Tem vários deles que já estão disponíveis em EAD, tu pode fazer de qualquer parte do mundo, tendo o telefone e uma internet ou um computador e a internet. Tu vai conseguir acessar e vai conseguir fazer bem tranquilo o curso que tu tá pensando, que tu sonha em fazer. Amém? Mas como eu falei lá no início, que hoje eu quero falar sobre uma pessoa na Bíblia, que eu quero saber se tu conhece. E daí eu vou te perguntar agora, Lapidote. Lapidote. Quem foi Lapidote? Tu conhece? Será que ele foi um profeta? Será que ele foi marido de alguém?
Será que ele foi um juiz, um discípulo, um apóstolo? Quem foi Lapidote? Tu sabe me dizer? Se tu sabe me dizer quem foi, entra lá no nosso WhatsApp 54-99670-8990 e conta. Karen, eu sei quem foi Lapidote. Hã? Eu não sabia, vou dizer para ti, que até ontem eu não sabia quem era Lapidote. A partir de ontem que eu descobri ele na palavra do Senhor e comecei a fazer perguntas e comecei a ler a história e daí agora eu vou te falar aquilo que eu entendi, aquilo que eu aprendi sobre Lapidote. Lá falando em Lapidote é mais difícil, né? Da gente ter assim uma pista de quem seja. Então eu vou te falar, tá bom? Vou te dar, tcharam! Como é que diz? O caminho do ouro. Débora. Tu sabe quem foi Débora? Lembra de Débora na Bíblia? Ela foi uma juíza. A história dela é contada lá em Juízes, no livro de Juízes. A Débora, ela foi profetisa, juíza de Israel, líder espiritual e militar, e mulher de Lapidote. Débora era a esposa de Lapidote. Lapidote, maridão de Débora, juíza de Israel. Amém? A história dela é contada lá no capítulo, a partir do capítulo 4. E daí inicia assim, ó, Juízes 4, versículo 4. E Débora, mulher, profetisa, esposa de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Naquele tempo. Amém? Débora, ela é conhecida até hoje, na verdade, porque ela julgava o povo debaixo da palmeira. Um símbolo de sabedoria, retidão e equilíbrio. Ela se tornou referência num período em que Israel estava espiritualmente e moralmente caído. E Lapidote, o homem silencioso que sustentou uma gigante da história cristã. A Bíblia só diz uma frase sobre ele. Ora, Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Gente, essa é a única parte que aparece o nome do marido de Débora. Tu acredita nisso? Aí eu comecei a pensar. Aquilo foi me fomentando, sabe? Como é que era a vida? Como será que Lapidote agia? Como é que ele aceitava? Porque naquele tempo, mulher não tinha autoridade. Era o homem, e somente o homem. E de repente, Débora se vê mulher, profetiza e juíza. Ela julgava a Israel naquele tempo. E esposa de Lapidote. Mas eu quero te dizer que apesar de aparecer só nessa frase o nome de Lapidote, do esposo de Débora, essa frase revela muita coisa. Muita coisa. Lembra no nosso papo de ontem que eu disse para vocês, nós temos que ter ouvidos para ouvir, nós temos que ter olhos para ler também e ouvidos para ouvir, para entender
Porque essa pequena frase onde aparece o nome de Lapidote, o nome do marido de Débora, ela revela muita coisa. Por quê? Porque mesmo num tempo onde existia uma certa soberania masculina, Lapidote não se sentiu ameaçado pela chamada da esposa, pelo chamado da esposa. Pelo contrário, e a gente vai ver isso, a Débora, ela era uma mulher pública, líder nacional, profetisa respeitada e autoridade entre os homens da terra, entre os homens daquela terra naquela época, daquele lugar de Israel, naquela época. E mesmo assim, Lapidote, marido de Débora, nunca, em nenhum momento, ele é citado ou ele aparece como um obstáculo. Isso mostra para nós que ele não competia com ela, ele não se diminuía, ele não se sentia inseguro, muito menos ameaçado, apesar do tamanho do chamado de Débora. Ele reconheceu, Lapidote reconheceu o chamado que Deus havia colocado sobre ela. E daí eu quero te lembrar uma conversa que nós tivemos há alguns dias atrás, que eu te disse que a gente tem que semear, né? E que aquela sementinha, a gente tem que cuidar daquela sementinha, que a gente não pode abafar a semente, que volta e meia a gente tem que botar no sol, tira do sol. Água, hoje não precisa de água, né? E que a gente não pode abafar essa semente, porque quando a gente abafa, existe uma probabilidade muito grande dessa sementinha não vingar. E Lapidote, apesar de aparecer somente numa frase, ele deixa muito claro que ele regou essa planta, que ele cuidou dessa planta, que ele não abafou essa planta. Que planta que tu tá falando, Karen? Eu tô falando de Débora, do chamado de Débora, que o Senhor colocou para Débora, e Lapidote não abafou, pelo contrário, ele permitiu que ela fosse tudo o que ela foi naquele tempo para Israel. Ele não se sentia ameaçado, muito menos inseguro. Ele reconheceu, para mim, eu acredito nisso, né, lendo ali a história, ele reconheceu o chamado da esposa dele, ele reconheceu o tamanho do propósito que Deus tinha escolhido para a vida dela. Amém? Débora não tinha apenas dons, ela exercia esses dons. E isso só foi possível porque o ambiente familiar não abafava os dons que ela recebeu, o chamado que ela recebeu. O marido dela não se sentiu ameaçado, não teve vergonha, pelo contrário, ele reconheceu e permitiu que ela usasse os seus dons e caminhasse o caminho que Deus havia trilhado para ela. Isso é tremendo, gente, né? Lapidote entendeu que o chamado da esposa não diminuía a sua masculinidade,
não diminuía quem ele era na família. E isso é tão importante da gente entender, porque sim, na família, dentro de casa, nós temos um sacerdote e o Senhor levanta os homens, os maridos, como sacerdote do seu lar, da sua casa. E Débora não tirava essa autoridade de Lapidote, mas Lapidote enxergou que o chamado de Débora era além da casa deles. O chamado de Débora era para toda a nação de Israel, mas dentro de casa, quando ela voltava para o seu lar, o sacerdote permanecia sendo o seu marido. Não houve, gente, não houve contenda, porque senão a palavra contaria, narraria isso para nós. Não houve disputa. Cada um deles sabia qual era o seu chamado e um respeitava e entendia, né? Débora entendia que dentro de casa ela estava sobre a alta autoridade e sacerdócio do seu marido. E o marido, ao mesmo tempo, Lapidote entendia que quando Débora saía de dentro de casa, ela era a juíza. Ela tinha o chamado. E isso não impediu nenhum dos dois de se respeitarem, de se amarem e continuarem a vida juntos. Que lindo isso, né? Em nenhuma parte do texto, tu pode ler todo o texto. Eu tinha deixado marcado aqui, mas estava uma ventania, desmarcou tudo. Mas aqui, Juízes 4, tu pode ler todo o texto de Juízes 4. Tu não vai encontrar um conflito entre o casal, uma imposição de Lapidote para Débora ou de Débora para Lapidote. Tu não vai ver competição entre o casal, não existia isso entre o casal, muito menos ciúmes. Porque às vezes acontece, né, do marido, que é o sacerdote do lar, ver que a esposa tem um chamado maior do que o sacerdócio do lar, do que apenas ser, né, a esposa, a companheira, né, dele, e acaba ficando com ciúmes. E daí, quando entra os ciúmes, a pessoa quer abafar. A pessoa não quer que a sua parceira voe e faça tudo o que o Senhor permitiu que ela fizesse. Mas a palavra, o capítulo 4 de Juízes, ele não menciona que houve ciúmes, não houve disputa. Houve o entendimento de Lapidote que sim, dentro de casa, quando Débora voltava para casa, quando Débora voltava para os braços dele, quando Débora voltava para o seu lar, ela precisava de um lugar seguro, de um lugar com amor, de um lugar com respeito. Para quê? Para que ela fosse ativada novamente. E como assim ativada novamente? Eu já vi vários vídeos, eu já assisti várias ministrações, onde o pastor ou a pessoa que está ministrando, ela diz que na hora da ministração é fogo, é força, é poder de Deus que desce, mas que quando chega em casa, a pessoa chega em casa sem forças. Então, Lapidote, ele era o lugar onde Débora ia buscar suas forças. Olha que lindo isso, gente. Que lindo.
quando não há disputa, quando não há ameaça, quando não há ciúmes, inveja entre o casal, e um entende o chamado do outro, e um não quer competir com o outro, olha o tanto que Deus pode fazer através das pessoas que Ele chama. Glória a Deus. Eu vou dizer para ti que a gente não ouve uma citação de Lapidote falando alguma coisa. Ah, Lapidote falou isso, Lapidote fez aquilo. Não, não há. Tu pode ler, tu não vai encontrar. É um silêncio sobre Lapidote. Mas a gente precisa entender que silêncio também fala, e às vezes fala alto. Lapidote foi um homem seguro, maduro, de caráter firme, que não precisava apagar a luz da esposa para se sentir visto. A força que uma mulher manifesta quando o lar é saudável, quando ela tem esse... Eu vou usar essa expressão para ver se tu entende, quando ela tem essa catapulta, sabe? Que é a força do marido, a oração do marido, o marido te impulsionando, o marido é a catapulta, e daí ele lança a esposa no chamado que o Senhor tem para ela. E Lapidote fez isso. Lapidote não precisou apagar a luz da esposa para se sentir visto, para se sentir conhecido, aceito. Ele sabia quem ele era, ele tinha certeza de quem ele era. E maior certeza ele tinha do chamado de Deus para a vida da sua esposa. Débora floresceu como líder porque Lapidote não a podou. Ele não a podou. Ele não enxergou o chamado dela como uma ameaça, mas como propósito de Deus. O marido que apoia a chamada da esposa não perde a autoridade, não perde o sacerdócio. Ele multiplica o que Deus pode fazer através da sua família. E isso é tão lindo quando os homens entendem. É tão lindo. E daí, Kari, me explica, como é que a gente traz isso na prática para hoje, para os dias de hoje, né? E daí eu separei assim, ó, para as mulheres, na prática de hoje, para as mulheres e para os homens. E para as mulheres, Deus te deu dons, tu tem dons, Deus te deu dons, não esconda. Não esconda os teus dons. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela pode transformar ambientes inteiros. Transformar ambientes inteiros. O chamado de Deus para ti não é menor por causa do teu gênero, porque tu é mulher. Não é menor. Não existe chamado maior e menor. Não existe chamado esse te dá livre acesso e esse te dá menos acesso. Chamado é chamado. E para os homens, Lapidote nos ensina o tipo de marido que ora pela sua esposa. Tu tem orado pela tua esposa? Ele incentiva a esposa. Tu tem incentivado a tua esposa? Ele não vê o chamado da sua esposa como uma competição. Ele não se sente ameaçado. Ele entende que o chamado
da esposa é para glorificar a Deus, ele fortalece a relação e o chamado da esposa e não coloca limites, ele não limita, e ele está ao lado, não à frente e nem atrás. Ele está ao lado da sua esposa, orando por ela, incentivando ela, num ambiente onde não há competição. Ele está ao lado da sua esposa. E como é que a gente traz isso para o casal? Como é que a gente traz essa verdade para o casal? O sucesso ministerial de Débora mostra que, quando a família é alinhada com o propósito, o reino avança. Que reino? Era o reino de Israel que estava avançando? Não. Era o reino de Deus. Era o reino celestial avançando aqui na terra, avançando na nação de Israel. O reino de Deus avança. A gente entende que relacionamento saudável não competem, eles cooperam. Eles não competem, eles cooperam. Amém?